Antes da instituição do sacerdócio levítico, que vai ocorrer algum tempo depois, porque os levitas eles foram escolhidos, porque no caso do bezerro de ouro, eles não se rebelaram junto com as demais tribos, eles ficaram do lado de Moisés. E isso fez com que Deus escolhesse essa tribo para exercer o sacerdócio. Mas antes dessa tribo existir como sacerdotes, o sacerdócio ele começou a existir dentro do lar. E os rabinos, principalmente os do Antigo Testamento, eu não sei os de hoje, os modernos, né? Mas os rabinos, eles ratificam o ensino de uma pessoa, de um homem, com base na terceira geração. Tipo assim, eu fazendo alguma coisa na obra de Deus e sendo alguma coisa, e o meu filho fazendo e sendo também, e o meu neto. Então, para eles, a obra de um homem, ela era levada a sério, em forma de uma conquista, quando ele conseguia fazer com que a terceira geração fizesse. Por isso que quando Deus aparece para Moisés, fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque ali são 3 gerações que acreditaram e eram herdeiros da mesma promessa e tinham esperança na mesma promessa. Promessa da terra, pai de multidão de nações, reis sairão de ti, etc e tal, que os irmãos conhecem muito bem. Então é assim que se ratificava. Por isso a expressão: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A maldade dos pais é quando o pai é mau, e essa maldade influencia o comportamento do filho para também ser mau, e isso também passa para os netos e os bisnetos. Então essa 2ª ou 3ª geração, ela vai pagar não pela geração anterior, mas pelos seus próprios atos que cometeu, porque o filho não vai ser punido pela maldade dos pais, mas existe essa influência. Você tá entendendo? Tipo assim, ó, os meus avós separaram, os meus pais separaram, os pais da minha esposa separaram, os avós da minha esposa separaram, não tiveram um casamento que durou. Então o que nós pensamos? Nós seremos os próximos da vez, porque é familiar. E muita gente que tá me ouvindo pensa assim: ah, é porque é uma sina na família, é assim que funciona. Aí o próximo é nós, porque é assim, é desse jeito, ninguém vai conseguir evitar. A gente tem que parar de pensar assim, porque o que Deus abençoou, não cabe maldição. Então, se Deus abençoa teu lar e você está caminhando com Jesus, essas maldições, elas terminam aí. De aqui por diante é bênção sobre bênção. Então o sacerdócio era dentro de casa, a intercessão pelos filhos e pela sua própria família, abençoando os descendentes que também iriam abençoar outros descendentes. Então você abençoa para que esse seu filho tenha a bênção para abençoar o filho dele, e assim sucessivamente. Esse é o sistema sacerdotal familiar, de onde originou o sacerdócio. É isso que está sendo dito aqui. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Encontramos isso aí em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 5, Apocalipse, capítulo 5 e versículo 10, e conforme Jeremias, capítulo 31 e versículo 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sobre a nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Hebreus, capítulo 13 e versículo 15. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, encontramos esse versículo. E mantemos a comunhão direta com Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O sacerdócio trouxe uma coisa importante, que era a mediação. O sacerdócio, ali os descendentes de Levi, depois Coate, e depois todos os sacerdotes deveriam descender de Arão. Eles trouxeram uma coisa muito boa, que foi a ordem do culto e a intercessão. Só que com o sacrifício de Jesus na cruz, conforme Hebreus 10, 19, houve uma descontinuidade desse sistema. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, porque tem que ter coragem, porque o santuário, ele mata quem não é qualificado, ele mata. Nadab e Abiú morreram
dentro do santuário, e eram filhos de Arão. Santuário mata os indignos, e só o sacerdote entrava no santuário. E no lugar santíssimo, que ele vai falar no versículo seguinte, só o sumo sacerdote entrava. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus que nos credenciou. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Esse véu aqui é o divisor do lugar santo do lugar santíssimo. Ninguém poderia ultrapassar esse véu, só o sumo sacerdote. Mas o véu rasgou de cima para baixo, mostrando que o caminho que abriu começando do alto. Foi Deus que abriu esse caminho para nós. Agora não precisamos mais de intermediários. Por isso que ele diz, cheguemos com confiança. Aqui fala parecido com aquele outro versículo do 4, né? O 4:15 de Hebreu, mas aqui, ó, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Porque todo esse cerimonial acontecia para o sacerdote entrar, para ele passar por esse momento, inteireza de fé, a consciência tranquila, lavar as mãos, para poder entrar nesse santuário. E agora nós chegamos sem intermediários. Nós entramos no lugar santíssimo. Tão curioso que era para todo mundo, porque ninguém sabia dizer exatamente como era, mas agora a gente sabe. É alguma coisa a mais? Não, é a oração do teu quarto. É a tua entrega em inteireza de fé, consciência tranquila e um coração quebrantado. Chega para Deus e diz, Deus, aqui estou eu, mais uma vez. Isso que é? Isso é entrar no lugar santíssimo. Aí você se derrama e sai dali melhor. Esse privilégio Jesus conquistou na cruz. Esse é o sacerdócio confirmado no Novo Testamento. 1 Pedro 2:9. E ele nos fez reis e sacerdotes. Como esse nosso Deus é maravilhoso, né? Ele abriu o caminho, você pode estar todo fora, né? Mas se você for sincero, um coração quebrantado, você entrar dentro do teu quarto, fechar a porta, ele te ouve. Independente do que a pessoa tenha feito. É bom lembrar. Que às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou usuário de drogas. Se você nunca chegar, você nunca vai sair. Quantos testemunhos que a gente ouve, né, de pessoas que estavam com a vida totalmente arrebentada, ou aprofundada na droga, na bebida, ou fizeram muitas maldades e Deus foi lá, por seu infinito amor, foi lá e resgatou. Ou essa pessoa se dobra e se arrepende dos seus maus caminhos e clama a Ele, e Ele ouve. Tem um versículo que diz, e nos transportou do reino das trevas para os reinos do Filho do seu amor. Isso. E isso aí ele deixou tudo aberto para a gente, que na antiga aliança não tinha. Não. Você precisava levar o animal lá, o determinado animal, né, oferecer lá em sacrifício, e esse pecado era coberto. E no Santo dos Santos só uma vez por ano poderia entrar, né? E você agora a qualquer momento está à disposição com você. E aí o que tem que fazer é chegar com confiança diante dele. Nosso terceiro ponto, uma doutrina bíblica.